aí, galera? Beleza? E aí, galera? Beleza? Animou demais. Uma erva. Né? É sono. Ao contrário do que aconteceu com o português, né? Que ao longo dos 4 séculos se tornaram... Português de Portugal e português do Brasil se tornaram duas línguas totalmente diferentes. O inglês britânico e o americano não tem mudanças tão significativas. As diferenças entre o British e o American English estão principalmente na pronúncia, no sotaque, em algumas palavras, e isso às vezes pode ficar até engraçado. Sim. Hoje os Chicos na Terra da Rainha trazem para vocês as diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano. Certa vinheta? Bom, galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença do inglês britânico para o inglês americano, principalmente para quem está migrando e está chegando aqui e se sente um pouco confuso com qual é o idioma que vai encontrar aqui dentro do Reino Unido, tá? Control the match by keep playing the left, the right, in the middle, have one best opportunity for score. Lembrando que isso não é uma aula de inglês, tá bom? Vão ser apenas algumas dicas para vocês. A gente vai começar pelo sotaque, que é uma das partes principais. O inglês britânico é um inglês formal, tá? Quanto o inglês americano é aquele inglês mais leve, mais cheio de gírias, né? Quanto à fonética, ela é muito fácil, tá? É só você, no inglês americano, é só você imaginar aquela sua prima Mariazinha que vem do interior que carrega no R. Né? No R, porta, Isso. porteiro, Por exemplo, quando o inglês americano ele quer dizer eu tenho um carro, ele vai dizer I have a car. Enquanto que o britânico ele vai dizer I have a car. Praticamente comendo o R do final da frase. Um outro exemplo que a gente pode dar na pergunta você irá lá, tá? No americano, o americano vai dizer Are you going there? No inglês britânico, ele vai dizer Are you going in? Difícil, né? Outras palavras que mudam também são as palavras iniciadas com H, que normalmente o americano pronuncia com som de R, e no inglês britânico esse H praticamente some. Sim. Por exemplo, na frase eu tive uma ressaca horrível, no americano diz I have a horrible hangover. O britânico vai dizer I have a horrible hangover. Então, praticamente, o Nossa, H pronuncia o H. some. Falando ainda de fonética, muitas palavras podem deixar você um pouco confuso sobre o que as pessoas estão falando. Sim. Can I have some water? Ou can I have some water? Yes, you are. Yes, you are. No americano, she's a woman. No britânico, she's a woman. No inglês americano, beautiful. No inglês britânico, beautiful. No inglês americano, better. No inglês britânico, better. No inglês americano, little. No inglês britânico, little. Pessoal, falando agora sobre gramática, muitas palavras são diferentes, como no português do Brasil e no português de Portugal, tá? E algumas chegam a ser totalmente diferentes, o que pode deixar você perdido, mesmo que tenha um excelente vocabulário americano. Por exemplo, no caso de city center, City center, ou lawyer, solicitor, ou to forehand, to let, ou apartment, flat, ou freeway, motorway, ou airplane, aeroplane, canned, sweet, french fries, chips, sidewalk. footpath. Parece que negócio ai, Até parece que a gente fala bem. é a Sonserina, é a E footpath. a Grifinória. Melhor que seja. Fudeu! Truck, Lorry, Dr. Office, surgery, principal, head teacher, elevator, lift,
National holiday. Bank holiday. Diaper. Nappy. Gas. Petrol. Subway. Tube. Pharmacy. Chemistry. Babysitter. Childminder. Bus. Coach. Santa Claus. Father Christmas. Z. Z. Curte aí, não esquece de curtir, é importante pra nós. Deixa o seu curtir. E por fim, galera, palavras que podem mudar totalmente o sentido da frase. Como em português de Portugal, o paneleiro ser a purpurina, né, a bichinha. Ou rapariga, que é uma moça, e se for chamar a mulher de moça em Portugal, toma um tapão que não vão pensar que você está chamando ela de puta. Esse tipo de coisa. I like to eat chips. Nos Estados Unidos, batata Ruffles. No Reino Unido, batata frita. I live in the first floor. No inglês americano, o térreo. No inglês britânico, o primeiro andar, ou ground floor. I play football. Nos Estados Unidos, futebol americano. No Reino Unido, o nosso famoso futebolzinho. Can I have a fag? No inglês americano, viado. No britânico, apenas um cigarro. Torch. Nos Estados Unidos, uma tocha. Aqui, uma lanterna. Match. Nos Estados Unidos, combinar. No inglês britânico, uma partida. Bangalô. Nos Estados Unidos, é um chalé. Aqui, é uma casa térrea. Filme. Picture. Nos Estados Unidos, filme de uma máquina fotográfica. Em UK, um filme. Que você vai no cinema. A gente trabalhou tentando acertar. O que a gente acertou é obrigação nossa. O que a gente errou, a gente também não esconde. Roda aí. Pode ser? Saiu com as amigas, foi na casa dela, trouxe a torrada, esqueceu a feijoada. Nossa. Pra quando péssimo. vai ser lá, vai lá, não sei das quantas casa. E aí, galera, beleza, comendo. Mostra a marca do chocolate, fala para nós. Paga nós! Vai. Pode As diferenças entre o British. British. É. Outro exemplo, tá? Vira a página. Ajuda nós, produção. Agora vai ser palavras diferentes. Palavras diferentes. Palavras diferentes. Momento, palavras diferentes. Bom, galera, isso é para vocês terem uma pequena noção de coisas que vocês vão encontrar quando chegarem aqui. Entretanto, associem essa diferença de fonética e gramática aos piores sotaques que vocês já ouviram na vida, começando pelo dos próprios Mancunians, Sim. que são praticamente os nossos primos do interior. Sim. Então a coisa fica meio complicada. E quanto mais você sobe pro norte, pior vai ficando. Chegando Vamos- aos escoceses, que são o nível máximo do inglês avançado. Ele é os pica das galáxias Quando do você inglês. consegue conversar de igual para igual com escoceses, quer dizer que seu inglês já está no maior nível alcançado possível. Sim. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de curtir, se possível comentar. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que têm intenção de vir passear ou de vir morar. Aciona o sininho, né? E vem com a gente nas redes sociais. Sim. E se precisar de alguma coisa, é o Chico na Terra da Rainha. Valeu!